E o repertório, o bluegrass e o country, é uma coisa assim, tipicamente americana, né? Exatamente. E que interessante, né? Você pintou, foi uma coisa que pintou no seu destino, né? Você tava lá, sei lá, no Mr. Som, gravando e falou, eu preciso de algo. E de repente... Uma coisa acústica. Desembocou nessa paixão, nesse amor. Que coisa louca, né? Sim, me fez mudar tudo, assim. E outra coisa que eu gostava muito, que eu sempre via os caras fazendo, é banda se apresentando na rua, ou artista se apresentando na rua. Ah, isso é legal demais. E aí, quando eu comecei a pesquisar vídeos sobre banjo no YouTube, uma das primeiras coisas que eu achei foram outros artistas tocando banjo na rua. Uhum. E aí eu vi esse instrumento e eu falava, banjo é legal. E outra, né? O banjo, ele tem uma progressão acústica muito alta, né? Uma progressão sonora. Então você vê que ele é muito alto, né? Quando eu entrei na sala... Nossa, muita energia. Quando eu entrei na sala e você tava tocando, eu falei, caramba, parece que tava microfonado. Não, ele realmente é muito forte. E esse é um Fender, quer dizer, um instrumento especial, né? Me fala sobre ele. Esse daqui é um Fender de 1972. E ele tem essa sonoridade um pouco mais forte do que outros banjos que a gente vê hoje em dia, porque ele tem uma peça que chama Tone Ring. Tone Ring é uma peça de metal. Então vamos lá, eu quero falar um pouquinho sobre como funciona o som no banjo, né? Quando você toca aqui, você toca as cordas, o som passa por essa peça aqui, que é a ponte, né? A ponte, ela transmite a vibração da corda para a pele. Então essa pele aqui vibra com a vibração das cordas e ela vai ressoar aqui nessa caixa aqui atrás. Essa caixa é uma caixa de ressonância que a gente tem aqui atrás. Então a gente tem madeira aqui. E aí o som, se a gente não tivesse essa peça aqui, que é como se fosse um rebatedor, chama resonator. O som viria totalmente para trás, né? Ficaria preso aqui. Então essa peça serve para quando a gente toca, o som entra aqui dentro e ele reflete esse som para frente. Então a construção desse instrumento, né, desse jeito aqui, e aí os caras, o que eles fizeram? Precisa ser mais alto o banjo, porque no começo de 1900, o banjo era um instrumento muito popular nos Estados Unidos, com as bandas de Dixieland, de jazz. E outra, para você tocar com os instrumentos de sopro, né? As metaleiras, você precisava ter um violãozinho ali, você não ia ser ouvido nunca. Não ia dar, você precisava de um instrumento que tivesse uma progressão de som, né? Teve uma época que o banjo foi até mais popular nos Estados Unidos do que o violão, assim. Então eles precisavam fazer com que o banjo soasse alto. Aí o que eles fizeram? Eles falaram assim, a pele esticada em cima da madeira, a madeira absorve um pouco da vibração. O que a gente precisa? Se a gente colocar, de repente, um anel de metal em cima, o anel vai refletir melhor, vai sugar menos a vibração e a gente vai ter mais volume. Eles fizeram esse experimento e criaram essa peça que chama Tone Ring. Então, ele é um anel de metal que fica embaixo da pele. Então, quando você toca e a pele vibra, ela vibra bem mais, porque o anel não suga tanto, não absorve tanto a vibração. Me empresta um pouquinho? Claro. Eu tô com um pouco de mão de amendoim, mas eu vou procurar não me melecar. Olha só. O tone ring é essa partezinha aqui de baixo, isso, que parece uma caixa de bateria? Isso. A caixa de bateria, na verdade, é a parte da madeira. O tone ring é só a parte do metal. Tá vendo? A gente tem como se fosse o aro. Isso, tem o aro, né, em cima. Depois tem o aro da pele, que você vê que é um aro que tá todo falhadinho, mais cinza. E aí você tem outro aro embaixo, que é o tone ring. E aí depois você tem a caixa de madeira. E aí vem essa parte aberta. Isso. Se você falar perto dele, você vai ver que a pele vai vibrar e... Sei, alô, sei, teste. Sei, teste. Tô de fone, né? Sei. Sim, ele é muito sensível, né, a vibração. E pesado também, né? Pesado, né, cara? Quanto que pesa um instrumento desse, cara? Cara, eu acho que pesa uns 7 quilos, mais ou menos. Um pouquinho mais ainda, uns 10. Então, aí a gente tem a diferença, né, desse instrumento aqui, que era um instrumento mais construído nesse formato para ter mais projeção de som. E hoje em dia a gente tem instrumentos que são um pouquinho mais acessíveis, que não tem todo esse tipo de construção. Já não tem, por exemplo, o Tone Ring, que essa peça ele vai soar um pouquinho diferente. Ah, é? Olha, legal. O banjo que eu tenho. Cuidado aí. Alguém pode ajudar ali? Da Stringberg. Peraí. Me deixa aqui.
Queria mandar um abraço aí pro pessoal da Ó, Strindberg. legal, bonito esse também, né? Sim. Tá desafinado. Tá. Mas e aquilo é uma saída de plug? Isso, aí esse é o que eu No uso meio do, no nos meio shows. da... Sim, então. Da pele? Aqui é uma outra coisa, é uma construção onde os caras anexaram um captador, que seria como se fosse um captador de guitarra, Ah, tá. na própria pele. Na própria pele. E aí quando você quer instalar... Porque esse banjo aí, ele é totalmente acústico. Não tem plug, Sim. não tem nada. É só pra ser tocado acústico mesmo. Aí os caras falam, mas eu vou tocar lá no palco, lá no barzinho com meus amigos, tem um batera lá que toca alto pra caramba. E aí eu preciso ligar o banjo, né? Aí você vai começa a pensar, como é que eu vou microfonar o banjo? Aí você coloca o microfone, vem feedback pra caramba e tal. E aí os caras inventaram essa pele que você só troca a pele e já tá tudo embutido. Já tem a captação, você já pluga o jack aqui.